Bem-vindos de volta. Estamos conversando sobre filhos únicos e esse papo aqui vai falar um pouquinho sobre mitos, sobre ações práticas que nós podemos ter enquanto mães e pais de filhos únicos para que eles se desenvolvam socialmente, de forma integral, na verdade, né? E se você está assistindo esse vídeo antes do primeiro, vou te dar esse toque para que você assista o primeiro vídeo antes. Mas, de qualquer forma, vamos nos apresentar. Eu sou Laís Folador, sou mãe de Estela e várias outras funções que nós que somos mães sabemos. Só nós sabemos como é que a gente equilibra tudo. Milena, por favor, se apresente também mais uma vez. Olá, boa tarde. Sou Milena, mãe de Júlia, enfermeira, empresária. Como a Laís falou, a mulher que ocupa vários lugares e múltiplas funções, Sim. como todas vocês. Eu sou Laísa, sou mãe de Arthur, de 2 anos, sou empresária também. Tenho a Fonte Joias, que é a joalheria, e tenho a Ações dos Pés em sociedade com meu esposo, mas ocupo 300 milhões de funções, né? Como a gente vem conversando aí. E sou filha única e tenho filho único. Boa. Então vamos conversar aqui agora sobre o seguinte, assim, quais foram os principais mitos que vocês já escutaram enquanto mães e enquanto filha única? Os comentários que vocês lembram, assim, que já escutaram sobre filhos únicos. Então, eu acho que a parte do mimado é a parte que todo mundo mais fala, né? E eu tanto escutei isso na minha infância, como escuto isso do meu filho. Ah, mas Arthur tá ficando muito mimado. E o pior é que eu falo isso pra babá também, você tá deixando o menino muito mimado. E, cara, isso é um processo muito natural. Você é único, tá todo mundo ali a seu, digamos assim, a seu servir, né? Então é natural que você queira mimar um pouquinho. Sim. Né? E eu acho que dentro de um certo limite, isso, né, eu não vejo como um grande problema. Né? Por que não mimar a pessoa que a gente ama, né? Uhum. Então, a babá, digamos assim, ela mima Arthur, por exemplo, faz a comidinha que ele gosta, né? São mimos saudáveis, digamos assim, né? O mimo que pode não ser positivo é o de você ser permissivo, Exatamente. né? Numa forma desmedida. Uhum. Mas eu acho que existe essa palavra do ser mimado e o mimo, ela possui uma linha tênue, assim, com relação à educação, com relação a limites, né? E com relação ao que é positivo, ao que é amor, né, ao que é agradar. Eu acho que existe realmente uma linha tênue com relação a isso aí. E, obviamente, eu escutei isso a minha vida inteira, né? Uhum. Não sei o quê. É porque ela é filha única, é porque ela é mimada. É porque... E, assim, pra mim, óbvio que na minha infância isso incomodava, mas hoje, na vida adulta, eu reflito isso como talvez até os meus mimos fossem privilégios mesmo, que eu tive, né, na minha infância, por ser filha única, talvez. Sim. E você, menina? Não, acho que o recorde é realmente esse, né? Vai crescer cheia de vontade, Sim. não vai ter limites, né? Sim. Porque não vai ter um irmão que ensine os limites físicos. Mas eu acho que não é a função do irmão também, essa. Como você comentou, os mimos de carinho, né? Não é mimo, é carinho. Quando um amigo você vai na sua casa, você não faz uma comida que ele gosta, né? Isso. Quando você quer ter um momento especial com seu marido, Você não vai mimar você ele não também, vai, né? são mimos de cuidado, né? Isso. Mas eu acho que essa função de limites é a função do pai, da mãe, da rede de apoio daquela criança, daquela família ali. Sim. Não é do irmão. Eu fui construindo isso à medida, porque eu gosto muito dessa parte de neurodesenvolvimento infantil. A maternidade me fez ler, me fez estudar e eu gosto demais de entender sempre um pouquinho mais sobre o cérebro da criança, as crises emocionais. Tá vendo? Se tivesse um irmão, não vai fazer. Vai. Do mesmo jeito que o segundo filho vai fazer. Exatamente. Porque faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento daquele serzinho, que não entende nada do mundo, que não entende o que está acontecendo dentro dele. Você ensinar as emoções, ensinar o que é uma raiva, tristeza. Ela vai, ela tentou bater, tá vendo? É porque é filha única. Não, é porque ela é uma criança. Que vai passar pelo processo como o segundo, terceiro, quarto, quinto filho. São crianças, né? O que é o grande X da questão é você, enquanto pai, ir educando aquela criança. Né? Você raiva, todo mundo vai sentir. Mas como é um jeito saudável de ter? Porque as emoções, elas vão existir. Não negar aquela emoção da criança, aquele comportamento da criança. Mas como é que a gente vai construir positivamente aquilo? E é isso que ainda hoje em dia se fala muito quando você
opta por um caminho de ter um único filho, né? É. Mas olha, mimo educação para mim, né? Como filha única e como mãe de filho único, eu acho que existe uma diferença, assim. Uma coisa é você mimar, outra coisa é você dar educação, outra coisa é você permitir que a criança seja independente, né? Porque eu fui filha única, eu fui mimada, e isso não significa que eu não seja uma pessoa, uma adulta independente. Eu acho que existem várias diferenças, assim, nesse contexto aí, que precisam ser realmente trabalhadas pelos pais, até mais do que pelas crianças mesmo, assim. Eu acho que é um problema muito mais dos pais, muitas vezes, do que da própria criança. Óbvio que cada criança, né, ela vai ter o seu... cada ser, né, tem o seu jeito, tem as suas limitações e tudo mais, mas eu acho que essa coisa do mimar, da educação, da independência, são coisas assim, são áreas muito diferentes, sabe? E as pessoas costumam muito confundir isso. Como você falou, o principal, acho que o principal disso tudo é estudar. Porque ler sobre, se interessar pelo desenvolvimento infantil. Porque seja pai de filho único, seja pai de vários filhos, nós vamos precisar agir. Porque o pai ou mãe que tem 2 filhos, os filhos sozinhos não vão aprender o que eles acham que eles aprenderiam por ter um irmão. Não vão. Você vai ter que chegar e colocar ali a situação, orientar, mostrar, ensinar o que é que ele está sentindo, porque ele não vai saber sozinho. Ensinar como ele... mediar os conflitos. A gente vai ter que educar de qualquer forma, né? Eles não vão sozinhos aprender porque eles são irmãos. Não vão. Inclusive, se nós não tivermos um olhar atento, aquela relação ali não vai ser uma relação saudável. Porque não teve a interferência que deveria ter. Porque às vezes eu escuto muito, não, eles vão se resolver porque eles são... Não. É nessa hora que o pai e a mãe têm que sentar não têm maturidade emocional para conseguirem se resolver sozinhos. Não, e elas não entendem, elas não têm competência para isso. Só sentem. Então, qual é o nosso papel enquanto pais? Chegar, sentar, explicar para a criança o que ela está sentindo e o que ela pode fazer com aquela emoção ali, né? Então, seja filho único, seja com irmãos. As preocupações vão ser diferentes, os desafios vão ser diferentes, mas vão haver desafios em qualquer dos casos, né? Se a gente tem mais de um filho, essa questão de mediar os conflitos, de pontuar, nomear, para eles estabelecerem uma relação saudável entre eles, porque isso, gente, infelizmente, também é papel dos pais, né? Não é das crianças. E se for um filho único, também aproveitar as situações e os desafios que se apresentam, seja em relação a essa questão do mimo, do egoísmo, da criança que não, como não tem um irmão, não sabe partilhar ou não se preocupa com o outro, não tem empatia, é também mostrar nas situações que se colocam, né? Então, é a gente pensar como é que eu posso, sendo mãe de uma filha única, trazer para ela vivências que façam ela ter que pensar nessas questões, né? Então, uma dica prática, assim, para quem tem um filho único e se preocupa com esse desenvolvimento dessas habilidades emocionais, né? Apresentar uma maior possibilidade de convivência possível dessa criança, né? Deixar essa criança... como é que eu vou falar? Não, tá me faltando a palavra, mas é fornecer para essa criança um ambiente em que ela tenha interações sociais. Interações sociais, ela lidar com diferentes desafios. Vários desafios, e ainda né? assim, ela vai viver algumas frustrações. Com né? certeza. E precisa. Precisa. Porque também são nessas oportunidades que nós podemos conversar e ensinar. Eu não preciso colocar aqui, tá vendo? Eu sei que você quer isso, mas você não... Só o desafio, por exemplo, para mim, em relação à Júlia. Estou na fase do banho. Sim. Eu não vou tomar banho. Mas você precisa tomar banho. Não é uma coisa que... Não é negociável. Não vai escovar dente. Então tá bom. Hoje você... Não, hoje você vai escovar. Não é negociável. São esses limites que precisam existir, que são de limites saudáveis, que vão moldando quem ela é. Exatamente. É igual, às vezes, ela tá muito eufórica. Aí fica sem limite de espaço físico entre as de Ju. Limite. Meu corpo, o seu corpo. Você vai me machucar. Assim, eu não vou brincar com você. Acho que essas situações também, eu sempre procuro aproveitar para ir mostrando para ela. Tanto que ela já faz. Dia desse, eu esbarrei sem querer. Fui pegar muitas coisas ao mesmo tempo. Ela disse, mamãe, limite. Realmente, tá absorvendo por repetição, né? Com calma, paciência, porque não é um processo que vai... Naturalmente. Aconteceu uma situação hoje, amanhã ela já vai lidar de forma diferente. Não, tá aprendendo, né? Aí uma outra questão, assim, uma outra dica para filhos únicos. Como criar oportunidades de socialização que sejam significativas para as crianças, né? Eu venho pensando muito sobre isso e uma atitude que vem fazendo diferença nesse processo de Estela, né, desenvolvimento, é a minha convivência com os pais dos amiguinhos dela.
Para mim é ótimo, porque eu me identifico com eles. E para ela também é muito bom, porque ela interage com essas outras crianças fora do ambiente escolar. E isso é muito rico para ela também. Né? Ela ter essas interações fora do ambiente escolar, ela ir criando a rede de amizade dela, né? Então, isso também é um ponto que nós podemos fornecer, né? Então, realmente dedicar um tempo para isso. Provavelmente nos nossos dias de descanso, né, que são no fim de semana, a gente promover essas interações, porque além da escola, ela tem que entender que fora do ambiente escolar, ela também vai ter essa oportunidade, né? Sim. Então, isso vai suprir a companhia do irmão nunca, mas nós podemos melhorar a qualidade do desenvolvimento social que essa criança vai ter através dessas interações. Então, seja com amiguinhos, seja com primos, vizinhos, ela tem que entender que ela tem essa possibilidade, né, com outras crianças. E para aprender justamente sobre o limite do outro, a dividir, né? E engraçado que, assim, com o Arthur, por incrível que pareça, não sei se porque, você vê, é uma coisa pequena, mas foi um combinado entre mim e meu esposo. A gente não ia ficar brincando com o Arthur de é meu, é seu. Sabe, assim, que às vezes você dá um negócio pra criança, é meu. Sabe, essa brincadeira do... A gente tem um combinado entre si que a gente não ia fazer essa brincadeira com ele para que ele não entendesse que uma coisa é só dele, ou uma coisa é só minha, uma coisa... A gente fala sobre isso de é meu, é seu, em momentos pontuais de essa é a minha escova de dente, essa é a sua escova de dente. Porque às vezes ele quer colocar coisas que não são compartilháveis. Mas eu evito esse tipo de brincadeira, e não sei se por efeito de tudo isso que a gente faz em casa, ele não é uma criança, pelo menos até hoje, ele não é uma criança que não compartilha coisas. Sabe? Eu não vejo muito, Arthur não tem muito esse problema de dar um carrinho, de dar um brinquedo, sabe? Às vezes, pelo contrário, toma um dele, ele vai, dá de ombro, pega outra coisa. Não sei se é dele mesmo, da personalidade dele em si, mas ele realmente, a gente tem essa política com ele. Não sei se isso reflete nessa atitude dele de não fazer isso. Assim. E aí, eu agora, recentemente, coloquei ele no integral 3 vezes na semana. Deus, como isso doeu no coração. Nossa Senhora, mas assim, a gente ficou enxergando isso como uma forma de dele socializar mais e dele ter um aprendizado maior, socialmente falando, cognitivamente, e também na parte de aprendizado mesmo, de fala e tudo mais. E eu acho que isso vai ajudar tanto ele no sentido de socialização mesmo, né? De criar raízes, de criar amiguinhos, né? E tal, que com 2 anos isso não é muito tangível, mas na medida que ele for aprendendo, que ele for crescendo, dele realmente aprender a brincar junto, que é algo que eu acho que uma criança de 2 anos ainda não é muito, né? Mas ele tem, por exemplo, os primos, que a gente sai muito, final de semana, geralmente a gente tá a família toda junto, a família do meu esposo é muito unida. Então, os meninos são uma escadinha, assim, eles têm idade muito parecida. Ele fica numa felicidade, ele é o mais novinho, né? Mas esse menino fica numa felicidade tão grande quando ele vê esses primos, meu Deus do céu, ele é louco pelos meninos. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né? De promover esses encontros com bastante frequência. E sobre essas oportunidades que você falou que tem de ensinar valores que são importantes para sua família, a interação social, à nossa vista, é muito importante por isso também. Porque na escola a gente não tá para pontuar, para nomear. A cuidadora que está lá, ou as cuidadoras, tem várias crianças ao mesmo tempo. Né? Então, a oportunidade que nós temos para ensinar esses valores é quando nós estamos observando. Né? Então, trazer crianças para brincar na nossa casa. Ou então a gente ir até o play do prédio para observar como a nossa criança está se relacionando. Porque às vezes a gente tem uma impressão e quando a gente está ali presenciando é outra completamente diferente. A gente fica querendo não muito escravo da escola passar esse feedback, né? Isso, e não pode, né? Na verdade, esse trabalho é um trabalho em conjunto, né? A escola e família, e principalmente da família, né? Nós escolhemos colocar essa criança no mundo, então é nossa responsabilidade. Então, são nesses momentos que a gente pode observar e aproveitar a oportunidade para chegar junto e ensinar alguma coisa importante. E outra coisa que eu acho de suma importância para quem tem filhos únicos é buscar atividades extracurriculares que ensinem para a criança o trabalho em equipe. Então, esportes que a criança precise agir junto de outras crianças para isso facilita. Eu sempre fui, lá em casa, meus pais sempre me colocaram muito em esporte. Assim, eu tinha atividade praticamente todos os dias. Seja atividade muito, né, sobre limites, olha, esperar a vez, agora respeito, disciplina. Eu acho que Arthur já tá no judô, gente, imagine. Cara, ele não entende nada, mas veja bem, né? Ele não entende muito, assim, mas pelo menos ele tá lá, né? Mas os esportes têm uma função muito importante, né, na educação de uma criança, assim, porque ensina realmente
valores muito importantes, a disciplina, o trabalho em equipe, a paciência, né, de esperar a sua vez, de saber que todo mundo tem. Isso é muito importante. É isso, assim. Então, se a gente parar para pensar, nós temos várias oportunidades, né? E aí aqui entra a atenção para observar o que é que seu filho está precisando mais. Até em casa mesmo, quando a gente tá brincando, adulto, criança, né? Eu, ela, meu marido. Jogos. Eu gosto muito porque justamente trabalha essa questão, né? Olha, agora, o momento de jogar é da mamãe, do papai, eu sei, você tem que esperar, porque às vezes é muito... Eles têm muito agora, né? Sim. Eles não têm noção de tempo e de vez. Aí tem um joguinho da princesa que eu jogo muito com ela. Aí eu disse, Ju, agora não é a sua vez, é a vez da mamãe. Mamãe ganhou agora o jogo da memória. Quando ganha, tem o direito de repetir a vez. Aí, isso vai trabalhando também, essas questões. E você vê que é uma atividade simples, né? Qualquer pessoa pode fazer isso Pintura em casa. Também, às vezes. Eu coloco as tintas, lápis de cor, todos juntos, né? E tô lá pintando com ela. Mamãe, eu preciso do azul. E o azul que eu tô usando, geralmente, né? Diz, não, agora a mamãe tá usando pra pintar o céu. Quando a mamãe terminar de pintar o céu, aí a gente pode fazer a troca. Você me dá o marronzinho, que eu vou pintar o caule da árvore, e você vai ficar... Aí ela, tá bom, mamãe, tá certo. Aí isso acaba ensinando, claro, vai esperar a sua vez. Sim. Tudo ensina, gente. Tudo qualquer interação ensina. Né? A gente tá sempre ensinando, muitas vezes, sem perceber que está ensinando. A gente tem animal em casa. A gente tem 4 cachorros em casa. E aí, ela é meio Felícia, né? Tem a menorzinha, então, se ela pudesse, ela amassava. Juju, é Jolie o nome da menorzinha. Jolie ela não quer brincar agora disso, porque você tá apertando ela. Aí, não, ó, o corpinho dela, você não vai mexer agora. Por quê? Dói, machuca, ela não vai gostar. E acaba aí ensinando também sobre limite, como você comentou, Laís. Acho que toda oportunidade de convivência em família, com primos, na escola, a gente consegue aproveitar aquele momento para construir aquela criança emocionalmente de forma positiva, né? Observar o conflito ou dificuldade que ela vai ter, uns mais, outros menos, cada um em sua área, né? Porque até a gente tem alguma dificuldade enquanto adulto. E auxiliar ela a passar por aquilo ali de forma positiva. Com certeza. Outra coisa que eu acho importante pontuar é tempo, né? Pensar em como nós podemos fazer a criança olhar para o tempo que nós temos com ela como algo positivo, mas também ensiná-las, de certa forma, a valorizar o tempo sozinho. Porque o filho único tem também bastante tempo sozinho, né? Quando tá em casa e tal. Ela tá numa fase de... Ela sempre brincou muito sozinha e agora ela tá numa fase de não querer ficar sozinha, em nenhum momento. Então ela quer o tempo todo que a gente esteja com ela, esteja brincando com ela, esteja desenhando com ela. E óbvio que é uma fase, né? Como tantas outras que virão e que já passaram, mas isso também é um ponto que me faz pensar e que me faz buscar formas de trabalhar para que ela não ache que estar sozinho é uma coisa que estar sozinho é uma coisa negativa. Não, que pode ser positiva, que é legal também estar ali, você com você mesmo, curtindo coisas que você gosta de fazer. Ela gosta muito de brincar de boneca sozinha, então demonstrar para ela que isso também é gostoso, que ela também pode curtir isso, né? Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, ensinar que ela pode interagir com outras pessoas de forma saudável é importante, mas ensinar que o tempo sozinha também é importante, que a gente precisa valorizar isso e enxergar como algo positivo, tem seu valor também, grande valor. E assim, né, a solidão é algo que vai ser muito presente na vida do filho único. Eu não falo da solidão negativa, tá? Eu tô falando da solidão de uma forma genérica, assim, porque em muitos momentos você vai ter que... em muitos momentos você vai estar sozinho mesmo, para tudo, né? Para a tomada de decisão, você vai ter que tomar conta de si mesmo, você vai ter que lidar e talvez não ter ajuda de ninguém com relação a tantas coisas na vida, né? Então a solidão nesse sentido, ela precisa ser não ensinada, mas ser sentida mesmo, e quanto mais positiva for essa experiência, em termos do estar sozinho, melhor. Eu confesso a você que, enquanto filha única, eu sempre brinquei sozinha e para mim isso nunca foi uma questão. Mas eu também gostava de brincar junto, né? De ter crianças para brincar. Sempre fiz muito esporte, então para mim também nunca foi uma questão, a questão de trabalho de equipe, né? Eu acho que com relação a isso é muito dos pais de conseguirem fazer com que o filho único ele consiga gerir essa solidão, sabe? E de não entrar em crise com isso porque é sozinho, porque... ou disso acaba levantando no pai uma ansiedade de ter que ocupar esse espaço, né? De alguma forma, porque ela precisa também
sentir o tédio. Com certeza. E outra coisa, assim, a gente se lembrar que ao tempo que nós temos essa responsabilidade de educar, a criança vai ter diversas outras conexões e possibilidades de aprender que não vai ser em casa, né? Então, a gente também tranquilizar nosso coração e falar, veja, ela vai aprender na escola, ela vai aprender no esporte, ela vai aprender com os amiguinhos, ela vai ter essas possibilidades também, entendeu? Então, tirar um pouco essa ideia, essa ilusão de que nós vamos conseguir gerir e ensinar tudo, porque muita coisa ela vai aprender longe da gente mesmo, né? E que ótimo que ela vai ter essa oportunidade, né? Lá, você falou uma coisa enquanto a gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, que me chamou bastante atenção. E eu queria que você falasse sobre isso, porque isso pode gerar em nós, pais de filhos únicos, uma reflexão para que a gente pense se, nesse ponto, existe essa possibilidade de intervenção ou se, como eu falei agora, é algo que a gente não vai conseguir intervir e que a criança, adolescente vai ter que aprender a gerir e trabalhar isso sozinho, né? Que foi sobre se preocupar em fazer parte de um grupo, em muitas vezes aceitar algo para se sentir acolhida em um grupo. Fale um pouco sua experiência sobre isso. É porque, na verdade, o que acontece? Por não ter irmãos, por não ter a companhia, né, tão desejada em alguns momentos, né, como Estela está passando agora, de querer sempre essa companhia e tal, muitas vezes você vai ter amigos, né, na escola, fora dela também, e aí você, em algum momento da sua infância, da sua adolescência, você vai estar lá fazendo parte de grupos, né? E querendo ou não, essa intimidade, essa proximidade, ela pode acabar gerando uma independência emocional mesmo, de você querer sempre estar naquele grupo. Você pode ver que chega na adolescência, tem um momento que o adolescente ele só quer estar encangado com os amigos, né? Só quer estar com os amigos, ele não quer mais os pais. Eu acho que é uma grande queixa dos pais, tipo assim, vou perder meu filho quando chegar na adolescência. Só que a gente precisa entender até que ponto aquilo ali é uma independência emocional, até onde não é. Eu acho que hoje, como adulta e refletindo, eu acho que eu tive um pouco dessa dependência emocional. Em alguns momentos da minha vida, hoje eu refletindo, muitas vezes você acaba aceitando algumas coisas que você não deveria aceitar, as pessoas passam do limite com relação às imposições e você aceita, você acaba sendo levado por aquela maré por se sentir, por ter medo de não ser aceito por aquele grupo, porque você não tem aquela mesma atitude, e você acaba indo naquela mesma maré e muitas vezes aceitando coisas que você não deveria aceitar. Né? Isso falando de respeito, de limite, de diversas coisas. E isso, querendo ou não, reverbera um pouco na vida adulta da pessoa e tal. E chega um momento, por exemplo, hoje olhando para a Laís adulta, eu não aceito muita coisa. Né? E quando eu olho para trás, eu percebo que eu aceitava. Eu acho assim que muito dessa mudança que aconteceu com você e que com certeza com a gente também, de aprender a impor nossos próprios limites, vem com a maturidade mesmo. Sim. Mas também vejo como forma de minimizar talvez um pouco desse sentimento que você passou, né, durante a infância e a adolescência, é trabalhar a autoestima da criança. De forma contundente mesmo, sabe? E existem várias formas de fazer isso. E também a questão que Milena já comentou que faz. Pelo vínculo e não pelo medo, pela sim. Né? E também de impor os próprios limites. Que o autorrespeito. Isso. Que também está diretamente ligado com a autoestima e com a segurança que a gente vai promover na criança. Com ela, independente de ser um amiguinho ou de ser um adulto. E que esse adulto seja alguém do vínculo familiar. Se você não gostou, você tem que falar. Sim. Eu não gostei, eu não quero essa brincadeira. Se a pessoa insistir, você se afasta e vai chamar a mamãe, o papai. Mas você pode dizer não. Não é porque você é uma criança que você não pode dizer não. E aí a gente pode achar esse equilíbrio, né? Sim. Eu acho engraçado que mesmo tão pequena, ela fala. Que bom. Ela fala. Mas isso faz um pouco parte também da personalidade da criança. Eu acho também. Entendeu? Porque assim como eu acho que, quando eu olho para trás, é como eu falei, quando eu olho para trás, eu acho que de certa forma eu deixei alguns limites passarem, no sentido de querer fazer parte de um grupo e de muitas vezes aceitar alguns, não sei, comentários, brincadeiras, atitudes que não me agradavam. E eu acho que isso tem um pouco a ver, talvez, com a minha personalidade, né? Do aceitar mesmo, do deixar para lá, de coisas que eu não deveria ter aceitado.
E, ao mesmo tempo, também, eu sei de gente que é filho único e que não tem essa mesma... Sim, esse mesmo posicionamento. Então, vem muito da personalidade vem mesmo. muito. E muitas vezes os pais, por exemplo, às vezes você leva o problema para casa, né? Chega em casa, muitas vezes a criança, né? Chega em casa chorando, não sei o quê, porque o amiguinho tal fez isso, fez aquilo, tal. Vai fazer, não liga pra ele não, amiga, eu que sou sua mãe, que sou sua amiga. Você tem que ligar pra sua mãe, por mais que você fale, não necessariamente você vai estar resolvendo aquela questão, entendeu? Então, como gerir isso com os filhos? E aí, hoje você tem as questões de bullying também, e isso são coisas que isso mexe muito também com a criança. Não menosprezar, não acha que besteira, coisa de criança. Não, mas se ela tá comentando com você naquele momento, dentro do carro, em casa, é porque pra ela teve significado. Com certeza. Isso. E o primeiro passo aí é acolher. Sentar, olhar no olho, me conte mais. Isso. E aí, o que é que você sentiu? Mamãe, eu senti isso, eu senti aquilo. E aí, se o coleguinha te empurrou, o que é que você fez? Eu empurrei de volta. Assim, um exemplo, né? Mas violência não... Bater não pode, bater na violência. Você não deve responder do mesmo jeito, mas você não pode também aceitar aquela situação. Sempre procurar não menosprezar, né? Isso. A criança tem necessidades básicas muito importantes, né? E duas delas são se sentir vista e ouvida. Então, quando a criança chega em casa trazendo uma questão como essa, nosso papel é olhar nos olhos dela e perguntar: você sentiu isso, filha? Eu entendo. Isso, só essa atitude já vai fazer a criança se abrir mais e querer falar mais sobre o assunto. E quando ela falar, a gente intervir da forma necessária para que ela não só se sinta confortável para trazer outras questões e demandas, mas também para a gente trabalhar no que precisa ser trabalhado naquele momento. Seja autoestima, seja segurança, seja a coragem de se impor, né? Então, todas essas conversas são oportunidades para intervir. Uma segunda pergunta. Extremamente importante, porque a gente, como você comentou, o bullying, hoje com inteligência artificial, redes sociais, coisas, né? assim, trabalhar sempre o vínculo. Para que aquela criança sinta em você um terreno seguro. Eu te vejo, eu te escuto, eu estou aqui. Porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. É um chão que a gente pisa a vida inteira. Mas eu acho que uma segunda pergunta lá, e que assim, hoje quando eu olho para Arthur e percebo nele talvez uma passividade que eu tive na infância, ele só tem 2 anos, mas eu percebo, por exemplo, quando puxam um brinquedo dele, ele não necessariamente reage, ele dá de ombro, vai pegar outra coisa, assim, não é uma coisa que ele não é aquela criança que você puxou um negócio dele, ele vai puxar de volta, não, sabe tá assim? Hoje, não. Talvez ele aprenda, mas hoje não é. Mas eu acho que uma segunda pergunta para essa criança, você fez a pergunta-chave, que é como você está se sentindo com relação a isso, mas em especial, e o que você fez sobre isso? Qual foi a sua atitude? Mas mamãe, eu não fiz nada, mas o que você vai fazer? É fazer com que a própria criança reflita qual a atitude que ela tomou, sobre a atitude que ela tomou, ou se não tomou, qual a atitude que ela deveria tomar a respeito disso. Mas muitas vezes também você sabe que ela não vai agir como a gente esperava que ela agisse, porque também vem muito da personalidade. Tem criança que não tem esse perfil de ir lá e pegar. Isso não quer dizer que ela não vai lutar pelas coisas que ela quer, não, sabe? Mas não é do perfil dela entrar nesse embate, sabe? E tá tudo bem também. Agora sim, é válida a conversa sempre para que a criança entenda que ela tem a possibilidade de agir diferente, né? De agir diferente. É isso, gente, assim, são vários desafios. Se a gente ficar conversando aqui sobre isso, a gente conversa até amanhã. Céu é o limite. Mas, assim, entender que nós podemos e devemos agir com consciência, com presença, mas também não trazer mais uma cobrança e uma culpa para nossa listinha de cobranças. Porque nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades da criança. Muitas coisas, como eu falei, ela vai aprender com as outras interações sociais delas, né? Mas sim, em qualquer relação, seja de filhos únicos, seja de filhos que têm irmãos, a gente vai precisar orientar, a gente vai precisar chegar junto, a gente vai precisar estar atento, conhecer os nossos filhos para perceber se houve alguma mudança de comportamento ali que a gente tenha que ligar ali o botãozinho de alerta, né? E intervir. Então, é estar atento e presente. Essa é a principal dica para qualquer pai e mãe. Eu queria pedir, assim, para a gente finalizar, que Milena, primeiro, fale para mães e pais de filhos únicos uma mensagem, algo que você considera importante nesse tipo de parentalidade, né? Algo que você sente em seu coração e que pode acolhê-los ou fortalecê-los de alguma forma. E depois vai ser a sua vez. Acho que, assim, comprar a escolha que você fez, se respeitar, se ouvir enquanto mulher, enquanto casal, né? Porque não é um
são dois que fazem parte daquele contexto, em relação a ter ou não filhos, né? E entender que os desafios, eles vão acontecer, independente de se ter um filho ou 2 filhos ou 3 filhos. Compre a escolha e faça o seu melhor. Observe a criança, o que você falou, a receita é simples, entre aspas, né? Independente de você ter um filho ou 2, ou mais de 2. Vínculo, escuta, apoio, presença, ser presente. Que é o que aquela criança precisa. Ela não vai virar um monstro. Ela não é um monstro. Não. Tentar parar, refletir, ter calma e comprar a escolha que você fez naquele momento. Seu filho não está virando uma pessoa ruim porque ele é filho único. Porque muitas vezes alguns pais e mães se culpam por essa escolha do filho único, de achar que a criança vai ter um desenvolvimento social prejudicado, vai virar uma pessoa com traços de personalidade inadequados por ser filho único. Não, é exatamente o que você comentou e foi para mim muito precisa, Laís. Ouvir, escutar e intervir quando necessário. Quando necessário, porque às vezes a gente também não precisa intervir, né? Tem isso também. Eu preciso dar espaço para aquele ser humano. Foi muito bom você falar isso, porque só para finalizar, gente, eu não ia falar, esqueci esse tema, mas agora que Milena falou, me veio à mente, assim, a gente tem muito cuidado também com a superproteção, porque a intervenção, ela tem um momento certo, e em alguns momentos ela não cabe, né? Então, em alguns conflitos que a criança vai ter com os amiguinhos, com os primos, a gente observa. A gente pode pontuar alguma coisa para ela, mas outras vezes não vai precisar, porque ela ali, com aquela relação ali, alguma lição ela vai tirar, né? Então, saber quando intervir, ter cuidado com a superproteção, não querer se intrometer nas discussões, às vezes é necessário, mas não querer sempre interferir numa discussão que a criança esteja tendo com outra, né? Porque se a gente fizer isso sempre, ela não vai saber como fazer quando a gente não tiver, né? Então, a superproteção, nesse caso, pode proteger. Ou a superproteção, nesse caso, pode atrapalhar bastante o desenvolvimento, né? Com certeza. Isso. De ser presença, ser presente, mas dar espaço. Isso. Né? Que é o grande... ter um limite. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Exato. Limite, como eu falei, né? Mimar é uma coisa, educar é outra, incentivar a independência da criança é outra coisa também. São são 3 coisas completamente diferentes e que, óbvio, existe uma linha tênue entre elas, mas que os pais de filhos únicos realmente precisam gerir e entender, né, até onde a coisa deve ir. Eu acho que o maior recado, talvez o melhor recado que a gente pode dar para essas pessoas é justamente esse, né, fazendo uma reflexão aqui, né, durante toda a entrevista sobre essa condição de pais de filhos únicos, e eu, enquanto filha única, é realmente saber gerir a independência da criança, o mimar, que, poxa, a gente pode mimar nossos filhos, mas até que ponto, né? E o educar, que na verdade, assim, você vai educar um filho único, você educa 2, educa 3, né? Tem que ser da mesma forma. Então, os caminhos vão ser de respeito, de atenção. Exatamente. E se você que está assistindo aí tem essa vontade de ter um filho único, mas tem medo por todas essas questões que nós trouxemos aqui, tá aqui um exemplo de uma filha única que não é mimada, que é independente, que não é nem um pouco egoísta, pelo contrário, que é super empática e se preocupa com os outros, solidária, que é Laís. Então, não tenham medo, tudo está na forma como a gente conduz, né? E na forma como a gente aproveita as oportunidades para educar essa criança. Então, aproveitemos, porque elas existem e são muitas, né? Meninas, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Esse papo foi muito bom. É sempre muito enriquecedor conversar com outras mães, né? Que a gente aprende muito. Eu aprendo muito aqui conversando com outras mães e aprendi muito com vocês hoje também. Então, gratidão, obrigada de coração. Teremos outras oportunidades de conversar, com certeza.